E aí, pessoal? Dando um passeio aqui num bairro que eu já falei antes, que se chama Vila Santos. E que, se eu não me engano, já passei, já saí de lá. Vamos ver. Não. Essa escola aqui, ó, Colégio Cantareira, gigante dos dois lados, né? Quando eu estudei aí, se chamava Gente Miúda. Eu entrei aí com 1 ano e 8 meses, então pode crer que o mundo ainda era todo preto e branco, né? Não, quando eu era criança não existia, já existia filme colorido. Eu achava mesmo que os adultos eram preto e branco. Eu tinha certeza, eu vi uma foto do meu pai, ele era preto e ele era branco. Aí eu lembro de uma vez que eu vi porque eu perguntei pra ele, né? Se ele era preto e branco quando era criança. Se quando ele era criança já tinha cor. Aí ele riu de mim. Aí, na verdade, eu caí numa brincadeira da televisão. Os caras fizeram um documentário brincadeira num programa desses que eu assistia. Vamos lá, legal. Eu assistia só programa de infantil da cultura. E nem era porque eu era o rapaz, não sei o que. É porque era melhor mesmo, era bem mais legal. De manhã tinha ordem, né? Era Eliana, Mara, assistia um pedaço da Xuxa, a gente sabia o que desenho que ia passar, então ficava só esperando desenho, né? Aí ficava trocando de canal. O que assistia agora? Nossa turma. Aí ia lá, trocava, ninguém. Aí agora, tá chegando a hora do Muppet Babies, aí a gente botava no Muppet Babies e tal. Mas isso é bem antes, na época, bem depois da época que eu estudei ali, né? Era um colégio com, sei lá, 4, 5 salas. Eu tenho uma lembrança muito distante desse lugar, porque eu estudei ali quando tinha 2 anos até os 3. Aí depois que eu vim aqui pro Índio Peri, que é aqui do lado, que eu falei já que eu saí letrado de lá, já saí recitando Camões. Opa! Imagina, tava olhando pro retrovisor. Se eu soubesse que ele ia cuspir tanto salgadinho falando, recitando Camões é zoeira, lógico. Eu saí de lá lendo, escrevendo, só faltava treino. Aí vem aquelas palavras nada a ver do português, né? Encontro consonantal. Encontro consonantal é terrível. NH, LH. Eu não sabia a diferença. Aí pra mim era tudo LH, então eu escrevia passarilho, né? Passarilho. Bonitilho. Milho de passarilho. Então vamos falar sobre um assunto sério agora, parar de besteira. Tem 2 assuntos que eu queria falar. Queria falar sobre coisas que a gente fica vendo em rede social. Agora tá uma guerra nas redes sociais, né? Porque é o pessoal que se diz defensor da moral. E aí são sempre religiosos. E o pessoal que pensa
Eu me incomodo pra caramba com essas histórias que estão acontecendo, cara, não, porque Jesus, não sei o que, porque Deus... Gente, por mais que... Ô, meu amigo, você vai escolher onde você fica. Olha lá, ó, ele quer ficar no meio da rua. Mas eu acho uma pena, na verdade, que as pessoas façam o que fazem, algumas assim. Eu tenho um amigo que ele veio, a gente estava discutindo sobre família, sobre casamento gay. E ele, na verdade, chegou ao casamento gay depois. Ele falou que todo mundo é hipócrita, porque fala que defende os gays e tal, e que ninguém queria ter um filho gay. Eu falei pra ele, cara, ninguém quer ter um filho que foge do que é normal, abre aspas, normal, porque sempre tem um idiota, aí eu já botei idiota pra provocar, que vai julgar ele, que vai ter preconceito com ele, e tudo o que for diferente, aquilo que fugir um pouco da norma, dá isso. Eu falei, ninguém torce pra ter um filho gordo. Ah, eu quero um filho, eu sonho que ele vai ser gordo. Ninguém pensa nisso. É normal ser gordo? Alguns vão dizer que não. Eu discordo completamente, cara. É normal ser gordo. Ah, que um cara que é gordo é porque não faz exercício? Não. Ele tem um problema. Um problema. Na verdade, ele é a solução que a natureza encontrou para as coisas, né? O certo era todo mundo ser gordo, que é o que a natureza tentou fazer com o homem, né? A gente acumula energia pra caramba em forma de gordura. E a tendência do nosso corpo é assim, usa o que precisa, guarda o resto. O corpo não se dá luxos. Se você precisar de um pouco mais de energia para fazer alguma coisa, você vai ter que consumir mais. Então, sei lá, você tá doente. Aí é que o corpo vai começar a usar a sua gordura, sabe? É pra isso, ele tá sempre se guardando para um momento de crise. Até porque era normal antigamente você ter um período de seca e de fome e um outro período de abundância. Hoje em dia o período de seca e de fome você come pra caramba, né? Talvez você coma coisas de pior qualidade. Essa é a nossa seca e nossa fome como humanidade, né? Lógico, você vai no mercado e compra. É desse tipo de coisa que eu tô falando. A gente não precisa sair correndo atrás do bicho, matar ele, preparar ele, e na época que ele não passa ali, não faz nada, porque não dá pra passar, não dá mais. Entendeu, né? O que eu ia falar? Eu embolei tudo aqui. Eu simplesmente tô com medo de um cara que tá aqui atrás. Meu Deus do céu, né? Então é normal ser gordo, é natural. Todo mundo deveria ser gordo segundo os valores da natureza, né? É normal o cara ser feio. Tem gente que nasce feia, gente. Tem gente que nasce com a boca maior do que devia, com torta, né? Com o olho mais fechado que o outro. Tem gente que nasce feio, pele feia. E é normal. Tem gente que nasce japonês, tem gente que nasce negra. É normal nascer japonês? Completamente normal. É normal nascer negro? Gente, completamente normal. Só que se você é diferente, se você tá morando sei lá, na Alemanha, é normal ser negro na Alemanha? É lógico que é natural ser negro na Alemanha, mas não é comum, né? As pessoas não estão acostumadas. E aí essa pessoa vai ter sim ela vai ser diferente na sociedade. Ninguém sonha com um filho diferente. Todo mundo sonha que ele vai ser diferente para as coisas boas, que ele vai ter boa índole, né? Eu falei isso pra ele, eu falei, cara, eu espero que meu filho venha saudável, que ele venha assim, né, que a gente torce que o filho nasça bonito, né? Eu não tenho um filho ainda, mas eu li uma poesia uma vez do Vladimir Nabokov,
E ele fala que a filha dele é feia. Cara, como dói aquela poesia dele. Você lendo assim, ele falando que era sexta-feira, o telefone dela não tocava, judiação. Sabe? Uma judiação a poesia. Só que a gente sabe que é bem isso, né? Que aí a filha dele era gordinha e feia ainda. Então, como eu falei pra ele, a pergunta dele era escrota. Ninguém sonha com um filho gay. E não é porque é preconceituoso, isso não é hipocrisia. Isso simplesmente é porque ninguém sonha com algo que foge do... Como dizer? Do médio, né? Nossa, eu queria tanto ter um filho com 3 braços. Gente, ninguém faz isso. Então, começa por aí. Aí falou, não, mas sou contra. Sou contra que casais gays adotem crianças. Aí eu falei, cara, primeiro que crianças adotadas por casais gays foram abandonadas por um casal hétero, né? Eu falei, é mais legal você deixar a criança no orfanato do que você dar pra gente que gosta dela, que cria ela com amor, assim, que dá condição pra ela de educação, de saúde, porque o governo falha, né? Lógico, o governo, já falei isso antes, o governo brasileiro falha em tudo, absolutamente tudo ele falha. E aí ele, não, mas imagina, Dia das Mães, e o moleque é filho de 2 homens, o que ele vai colocar? Essa é minha mãe, imagina o constrangimento. Eu falei pra ele, cara, eu conheço muitos homens e mulheres que cresceram sem o pai. Eu tenho um amigo que no RG dele o pai tá escrito desconhecido, embora ele saiba quem é o pai dele. E aí na hora do Dia dos Pais, o que ele fazia no desenho do pai? Quando eu dava aula, eu vi uma menina colocar o desenho de uma mulher no Dia dos Pais. Ela falou, minha mãe e meu pai. Bonito. Na verdade o feio é a professora forçar as coisas dessa forma, né? Algumas coisas do ensino assim me incomodam pra caramba. Uma coisa é, voltou das férias, né? 1º de fevereiro, lá, começo de janeiro, final de janeiro, né? Aí, tudo bem, pessoal, não sei o que, sua tia não sei o que, redação minhas férias. E aí em junho faz a mesma coisa, só pra pular uma aula, né? Não tá ensinando nada pra criança fazendo redação minhas férias. Aí, alguns professores vão me criticar agora, mas é verdade, isso é pra matar tempo. Porque redação, se ela não tem um objetivo prático, ela não serve pra nada. Se todo ano você ensina verbo to be, se todo ano você ensina, você pede pra fazer redação minhas férias, você é ruim. E aí teve umas férias, uma redação minha que eu escrevi assim, minhas férias. Nessas férias eu fui até o mercado, ponto. Aí a professora ficou... Ela olhou assim, eu nunca tinha feito algo do tipo, sabe? Porque eu sempre fui o aluninho bonzinho, que faz tudo certinho e tal, e naquele dia eu protestei, né? Aí ela falou, mas por quê? Aí eu falei assim, porque foi isso que eu fiz nas férias. Mas só isso? Eu falei, teve um dia que eu fui na casa da minha avó. Aí ela falou, mas você não viajou, nada? Eu falei, não. Aí ela ficou me olhando assim. Ela falou, então por que você foi na casa da sua avó? Eu falei, eu fui até a casa da minha avó. Lamentável, né, professora? Bom, aí é isso, né? Se a sociedade não se molda aquilo que já acontece com ela, de você ter pai que abandona. Meu pai não abandonou a gente, mas ele saiu de casa quando eu tinha, sei lá, 15 anos. E ele abandonou todo mundo, na verdade.
Meu irmão com 13 ali ficou desamparado mesmo, ficou sem pai. Quando chega ali a adolescência que você precisa de alguém pra te dar uns toquezinhos básicos, tipo mulher, né? Sei lá, cara, desodorante, como fazer a barba. Esse tipo de coisa eu não tive. E não é mimimi não, eu não tive e foda-se se você acha que eu não tinha que ter tido. Se você teve, beleza, né? Quem não teve sabe a falta que faz. Eu tive um professor que ele chegou na sala e ele ensinou a gente a fazer a barba, porque ele via que a gente estava com as barbas tudo errado. E se você olhasse lá na sala, tinha todo mundo, tinha o pai já tinha saído de casa ou o pai tinha morrido. Também tem isso, o pai morreu, e aí, não pode mais adotar? A mãe que cria um filho sozinha, ela não forma a família para os filhos, porque a família, segundo esse meu amigo, é pai, mãe e filho. Eu falei, você é um dos poucos caras que tem a sorte de ter pai, mãe e filho, né? Na família. Isso não é mais normal, gente. Aí ele falou que ele era contra, porque, como eu falei, né? Que ele é advogado, eu não sei se eu falei que ele é advogado. Que aí ele pensa nas causas legais disso e blá blá blá. Eu falei, cara, independente de casamento gay ser liberado ou não, os gays vão continuar juntos, eles vão continuar se casando. Não é ilegal ser gay no Brasil. Né? Ilegal é, sei lá, é se casar com irmão, isso é ilegal no Brasil, se casar com duas. Mas você sabe que eu não vejo nada de errado no cara se casar com duas? Qual o problema da poligamia se ela for consentida? Não vejo problema, não vejo por que não fazer isso. Aí você fala, e se sua mulher quiser casar com outro cara? Olha, velho, eu casei com ela. Se ela quiser casar com outro cara, larga de mim e vai casar com outro cara. Ah, mas você é um hipócrita. Não, se fosse consentido, sei lá, se fosse um cara que eu amasse, né, sei lá, é estranho falar isso, né? Mas faz pensar em duas mulheres. Imagina, você tá com duas mulheres ali, você gosta das duas gostam uma da outra. E gostar, não tô falando que elas precisam ser bissexuais e fazerem sexo entre elas. Tô falando de uma família mesmo. E é possível, o Abraão não tinha 100 e tantas mulheres? Já que, eu não entendo porque quem defende as morais e os bons costumes fala da Bíblia e se esquece desses caras que tinham um monte de mulher. O José tinha só a Maria porque ele era pobre, não é isso? Bom, aí ele começou a falar que ele era contra a adoção, né, de crianças por casais gays. Eu dei esse meu argumento e ele não tinha mais muito o que falar. Aí eu vou por aqui, vai. E aí, bom, no fim das contas, minha posição sobre isso, vamos terminar, né, o diálogo aqui. A gente discutiu bastante, eu e ele, porque ele dizia que não tinha preconceito, tanto que ele tinha amigos gays. E aí eu disse que ele tinha preconceito e que ter amigos gays não quer dizer que você não tem, né? Eu já falei sobre preconceito antes, é muito difícil a gente não ter preconceitos. E aí é difícil porque é um instinto natural de sobrevivência mesmo. A gente tenta se preservar e aquilo que a gente não conhece a gente destrói, né? Ou a gente se protege dele. E aí tem gente que tem medo de... Tem gente que tem medo de gay, gente. Eu tenho medo de um tipo de gay. Sabe quando você tá na rua e passa aquele cara escandaloso? Com a bichinha bêbada, sem os dedos da frente? Uma vez eu tava no ponto de ônibus, tinha uma bichinha bêbada. E ele batia no ônibus e o cara não abriu a porta. O cara não abriu a porta. E não é que ele não abriu a porta porque era gay, é porque tava, cara... Sabe, o cara sujo,
e tal, e ele, eu vou pegar você, vou pegar você. Aí ele catou uma pedra, começou a bater no vidro do ônibus, ele não conseguiu quebrar. Eu comecei a rir, porque tava uma situação cômica mesmo. Ele se ofendeu demais. Eu também não devia ter dado risada assim, mas eu não consegui segurar. E ele tacou a pedra na minha direção e quase pegou. Eu saí correndo do ponto de ônibus e fui pra outro. Tem medo de gente assim, mas aí não importa se ele é gay, se ele é negro, se ele é... né? Eu tenho medo de gente imprevisível e agressiva, né? Por quê? Porque eu não sei lidar com a violência. Simples assim, eu não sei lidar com a violência. Se putz, eu passo mal em briga. Eu nunca saí na mão com alguém. Saí na mão na primeira série que eu bati na menina ainda. Aí na quarta o moleque me pegou pelas costas e quando eu fui dar o soco nele me seguraram. Que mais? É isso aí, esse é meu histórico de briga, eu acho. Nunca saí no braço. Ah, saí com meu irmão centenas de vezes, né? Mas é coisa de criança. Não gosto de briga, gente. Não gosto de briga. Eu fui muito burro na minha escolha de caminho agora, mas tudo bem. E é isso, assim, eu sou a favor que duas pessoas ou mais que queiram se casar, não importa o sexo, se casem legalmente, porque o que é casamento civil? Não é que Deus olhou e falou amém. Não, não é isso. É que o Estado olhou e disse, essas duas pessoas, ou essas três, ou essas quatro, compartilham uma vida em família e elas entendem que são responsáveis umas pelas outras, né? E que um eventual falecimento, um acidente, a outra pessoa é que assume o lugar dela. Isso é um casamento. Não tem nada a ver com Deus falando que casou e tal. Estou falando casamento civil. Por que é que não pode duas pessoas do mesmo sexo fazerem isso? Eu vou mais além, né? E aí isso já é aprovado, tá? Isso se chama união estável. Você pode fazer união estável de duas mulheres, sendo que uma é a avó da outra, por exemplo. Como assim? É isso aí. Imagina quantas crianças são criadas pelas avós. Então a avó cria uma menina pequena e a avó, né? A avó morre, né? Então ela já sabe que ela vai morrer um dia e que vai ser bem antes da neta. Então ela faz, né, se as coisas, se o mundo ideal acontecer, né? Porque às vezes acontece de a neta ir antes da avó, é uma fatalidade, né? Então ela faz um contrato lá de união estável, dizendo que elas vivem em união estável. É estranho isso, mas é bem isso. E que se ela morre, ela deixa os bens para a neta. Que se ela vier a ser internada na UTI lá e não conseguir responder mais, sabe? Entrou em coma, velho, entrou em coma. Pronto, quem é que vai responder legalmente? Quem é que vai assinar os documentos? E é a neta que mora com ela, agora já maior de idade, né? Então, acho que vai mais além aí o casamento gay, sabe? É uma coisa totalmente boa. Ah, mas isso vai destruir a instituição da família. Essa foi uma outra discussão que eu tive com outro cara. Essa foi no YouTube. Se vocês pegarem meus comentários lá, eu discuti bastante com ele, porque ele tem um argumento falacioso. Ele fala que se você liberar um homem para casar com outro, primeiro, você libera que um homem case com uma galinha. Depois você libera que ele case com criança. Porque abriu um precedente. Eu falei pra ele, ó, primeiro, você entende que homossexualidade é um desvio moral, é um desvio de comportamento. Eu discordo de você, eu acho que não vai dar certo essa nossa discussão. Eu discuti ele, né, esse foi o final da discussão.
Mas assim, ó, a família vai continuar existindo, sempre vão existir casais heterossexuais que vão casar e ter filhos, né? Sempre vai acontecer. E sempre vai acontecer de que um desses filhos nasça gay. Isso é porque o pai não estava presente, você não sabe o que é um gay para falar um negócio desse. Certo? Incrível alguém não saber o que é um gay hoje em dia, mas tudo bem. Né? E os gays vão continuar sendo gays. Eles vão continuar formando as famílias deles, só que sem as garantias legais de um casal. Se você vive em concubinato com uma mulher, você também não tem muita garantia, né? E eles vivem assim, concubinato, coisa feia do inferno de falar, né? Então, não acho que o casamento gay vai destruir a família. De longe, não tem por que isso acontecer. Eu falei, e outra? Você tá dizendo que porque o cara é gay, ele é pedófilo, zoófilo? Aí ele falou, não, mas se liberar pessoas que têm um comportamento assim vão se sentir prejudicadas e vão pedir para ser legalizado isso. Aí eu falei, cara, não faz o menor sentido. Um gay com outro gay, uma lésbica com outra lésbica, são dois adultos que sabem o que estão fazendo, que fazem consensualmente, né? E o cara ainda buzinou pra mim, né? É diferente você pegar uma pessoa que é incapaz de se, sabe, de se defender. Ridículo. Ah não, o cara que gosta de estuprar, ele vai pedir na lei que seja legalizado. Isso é ridículo, isso é ridículo, né? O cara que gosta de comer galinha, a lei permitindo ou não, não permite. Cabrita, cachorro, tem gente que faz isso. Eu acho isso aberrante demais, assim, isso é doença, né, gente? A galinha morre. O cara não sabe tocar uma bronha, pelo amor de Deus. Criança, meu Deus, criança, cara. Como é que alguém olha pra uma menina brincando de bonequinha e tem tesão nisso? Como é que alguém faz isso? Não, mas... Não tem não mais. Quando a Manu Magalhães ficou com o carinha lá do loser, lá dos dois irmãos, eu fiquei revoltado. Falei, cara, ela tem 15 anos de idade, o cara tem 30. Tá louco, ela tinha 14 na época. Isso é crime. Mas sabe por que eu fiquei assim? Porque eu fui num showzinho dela, primeiro disco ainda. Aí você olhava no palco, ela bonitinha, né? Cantandinho, infantil pra caramba, infantil pra caramba. Vou repetir, infantil pra caramba, ela era menininha, menininho. Sabe? Parecia que ela estava fazendo show pro pessoal do condomínio dela, porque eles estavam lá, eu não tô zoando. Ela, ai pessoal, vocês vieram, ela estava na escola ainda, ela estava toda felizinha. E eu fui porque, cara, eu gostei daquele primeiro disco dela. Aí depois ela, eu acho que, aí ela começou a fazer uma música muito Los Hermanos pra mim, que eu não gosto de Los Hermanos. Eu falo Los Hermanos de propósito, tá? Não gosto de Los Hermanos. Não me gusta. E eu não consigo imaginar um cara olhar pra ela daquele jeito e ver uma mulher ali. Eu acho bonito mulher, cara. Mulher de verdade, sabe? Nada de... Ai, meu
saco, cala a boca, filha. Para, né? Mulher fresca demais. Não é mulher, né, cara? Mulher de verdade corajosa. Tem outras coisas que não precisa, mas elas têm, tipo, né? Carinho, bondade. Tem muita mulher assim. Agora a menina, nossa, só de pensar que eu posso ficar com a menina, se pudesse, e na verdade pode, né? Na idade dela podia. Eu até fui ver o estatuto lá, o que era permitido. A partir dos 14 anos você pode, se os pais aceitarem a situação. Porque não é mais uma criança, é um adolescente. E adolescentes podem. Tanto que se você for contratar como... tem até um nome, né? Vou dizer isso, mas como se fosse uma doença, vai. Na verdade, se você gosta de fazer sexo com alguma coisa, tem um nome, né? Então, com criança é pedofilia, com adolescente é hebeofilia. Você gosta de véia? Aí é gerontofilia. Tinha um com gordo. Com animal é zoofilia. E o mais incrível, quem gosta de fazer sexo com animais mitológicos. Essa é foda. Criptozoofilia. Sabe? Você conhece alguém que curte fazer sexo com unicórnios? Alguém que gosta de pegar uma esfinge e dar um tchaca-tchaca ali? Menininho, tem nome pra essas doenças que nem existe, velho. Eu acho demais isso. Enfim, é isso aí. Eu sou a favor totalmente de casamento gay. Sou a favor do casamento poligâmico, desde que seja consensual. Eu acho ridículo poligamia ser crime no Brasil, até porque muitos homens têm mais que uma família e, ao mesmo tempo, né, é uma coisa meio natural, né, dos primatas, que nós não deixamos de ser. Nós somos macacos, afinal de contas, macacos que cozinham. E é isso aí. Meu posicionamento, eu defendo que a família, ela existe independente de a mãe, o pai e o filho. Claro, outra coisa, né? Filho adotado não forma família, então. Eu acho que forma. É isso aí. Bom, filmando as Tchutchuquinhas. Um abraço pra todo mundo.